Fala turma, vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, não sei que horário você está nos assistindo ou nos ouvindo, independente da plataforma que você está. É uma satisfação enorme ter você aqui comigo. A tua audiência é extremamente importante. Eu sou só um veículo, né? A ideia é essa. Eu acredito que nós somos pioneiros no podcast de construção. Se não for, eu insisto tanto nisso que agora vai ser, né? Uma história contada várias vezes se torna verdade. O mais importante aqui são as pessoas que eu trago aqui, são pessoas que eu admiro, pessoas que eu aprendo e estou sempre junto, e eu quero estender isso aí para vocês que curtem meu conteúdo em alguma plataforma. Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Pessoa que estou 100% disposto e à disposição para te ajudar. Agora com vinheta, viu como a gente tá chique, bicho? Cada dia é uma coisa nova. O Binho ajuda a gente pra caramba aqui, também preciso falar sobre isso. O estúdio dele tá cada dia melhor. Ele começou bem, pra mim já tava bom desde o primeiro episódio, mas cada dia o estúdio dele tá melhor. A gente não é exclusivo aqui, óbvio. Inclusive, se você quiser gravar teu podcast, né, teus reels, sua live, qualquer conteúdo aí audiovisual, aproveita que o estúdio é bem acessível, muito legal, de primeira mesmo. É incrível a gente ter todo esse suporte aqui na nossa cidade, que não era tão comum, mas eu mesmo não sabia que tinha um estúdio tão fácil assim, vamos dizer, tá bom? Estou aqui hoje com o Danilo, meu amigão aqui também. Danilo, seja bem-vindo, se apresente aí, por favor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Você estava falando da qualidade do estúdio, né? Uhum. Para mim é tudo novidade. Para mim é a primeira vez que estou fazendo isso. Um pouco nervoso. Né? Que legal. Um pouco nervoso, tremendo assim, de cabeça, sabe? Mas muito bacana mesmo. É um prazer bem grande estar aqui. Espero que seja um bate-papo bem legal para vocês. Danilo, eu queria dizer que assim, é uma honra mesmo, uma satisfação mesmo. Assim, eu me sinto, tanto quando eu fui te convidar, eu fiquei meio receoso, assim, porque, pô, como você falou, André, eu não estou acostumado, não sei, não faço muito. Embora você está produzindo agora, tem um conteúdo aí online e tal, né? Tenho visto algumas coisas suas aí. Estou tentando. Inclusive a gente vai deixar o arroba do Danilo, eu acho que se ele quiser, né? Aí em algum lugar dessa tela aí vocês vão estar tendo acesso a todo o conteúdo que ele tem também. E sobre estar nervoso a gente vai soltando aí, daqui a pouco a gente está à vontade. Vai ter cerveja também depois, pizza. Danilo, nome inteiro, idade, onde você se formou, o que você faz, como é que é aí, cara? Beleza, vamos lá. Eu sou o Danilo Amorim da Silva, né? Eu formei em Engenharia Civil na Universidade de São Francisco, aqui em Itatiba mesmo. E depois eu continuei me especializando, né? Eu fiz especialização em estruturas de concreto e fundação, pelo IMBEC. Depois dessa especialização, né? Na época da graduação eu já trabalhava com estruturas, né? Eu sou engenheiro calculista, né? Meu grande foco sempre foi projetos estruturais, concreto armado e alvenaria estrutural. Depois da especialização em estruturas, eu comecei um MBA, eu fiz um MBA em gestão de projetos com a plataforma BIM, né? Que é algo que muito se fala, pouco se faz, legal, ninguém sabe muito o que é, todo mundo fala que sabe, né? Mas é algo que para o futuro vai acontecer. Vai, né? E aí, fora as especializações, eu dou aula, né? Dou aula aqui em Bragança, na Finamor Arquitetura. Tá. Dou aula ali no curso de EBERIC, dei aula de alvenaria estrutural, né? Dei aula também em curso técnico de edificações, dei aula em faculdade, as disciplinas geralmente de estrutura, né? Dei aula de alvenaria estrutural, obras de terra, fundações. Hoje eu acabei, o semestre passado, eu acabei dando uma freada nas aulas, né? Uhum. E por conta da correria, e já tá me dando uma falta grande, cara. Curto muito, me dá muito prazer. Assim, chega a ser um negócio bizarro, assim, ó. De eu chegar na sala de aula, 7 horas da noite, esgotado, pra dirigir 300 km num dia, fui longe pra caramba, rodar a obra, chego esgotado e eu saio da faculdade 11h30 a milhão, assim, ó. Entendi. É bizarro. É um efeito de catarse. Gosto muito. Muito legal a gente encontrar isso, né? Que bom que você encontrou na sua área também, né? Mesmo que ensinando ali, né? Mas dentro da sua área. Você, quantos anos você tem, Danilo? 37. 37. Você formou aqui na USP, não tinha aqui em Bragança ainda engenharia? Ou não tem ainda? Tinha. Na verdade, quando eu comecei a fazer engenharia aqui, não tinha em Bragança. Quando eu formei, acho que estava formando a primeira turma, ou ia formar, uma coisa assim.
Legal. Tá? Mas quando eu formei já existia o curso aqui. E aí você fez todas essas pós, fez MBA também, é isso? Enquanto você estava estudando, você trabalhava já na área ou não? Então, olha, assim, curso de engenharia são 5 anos, né? Mas todo mundo termina em 5 Eu anos. levei 11. Ai, que legal. Sério? Eu levei 11. Não jubilou, mano? Pode demorar? Jubilei. Ah, jubilou. Mas olha só que interessante. Eu comecei a fazer engenharia na Unesp. Eu comecei a fazer engenharia cartográfica em Presidente Prudente, quando eu saí do terceiro colegial, né? Por quê? Porque na época, olha que gozado assim, né? Por exemplo, eu era menino, gostava de matemática, ia fazer engenharia mecânica. Certo. Sempre foi isso, sabe? Era meio óbvio. Era menino gosta de carro, vai fazer engenharia mecânica, engenharia porque eu gostava de matemática. Tem influência em casa? Não, meu pai é bancário, minha mãe na época era comerciante, tinha uma loja de roupa, né? E aí eu prestei engenharia mecânica, todas as faculdades públicas. Meu irmão entrou em engenharia cartográfica 2 anos antes de mim, na Unesp. Irmão mais velho? Irmão mais velho, só tem um. Influenciava um pouco também? Não influenciava. O que aconteceu? Na época, a engenharia cartográfica, a concorrência era muito menor. Então eu prestei mecânica em todas, cartográfica naquela. Passei na cartográfica, fui. Aí, puxa, eu fiquei um tempo, aí voltei pra casa, terminei o ano fazendo cursinho e tal, e continuei com a ideia. Você já veio embora no primeiro ano ou não? Fiquei 5 meses só. Não curtiu? Não. Aí eu fui embora, voltei pra casa e continuei com a ideia de fazer engenharia mecânica, né? E aí, no meio do caminho, eu resolvi fazer civil. Tanto é que eu fiz a primeira inscrição do vestibular na Federal Fluminense, no Rio, engenharia mecânica, que foi antes das outras. A hora que eu defini, vamos fazer civil, todas as outras foi civil. Qual que eu passei? Mecânica na Federal Fluminense. O que eu fiz? Fui embora fazer engenharia mecânica lá na UFF em Volta Redonda. Fiquei 3 anos lá, entendeu? Mas daí ficou mais. Fiquei mais, e foi legal, né? Participava de projetos de iniciação científica, a gente fabricava um carrinho off-road de competição, era da hora, né? Mas daí, enjoei, e aí voltei pra casa e fui fazer civil na São Francisco. Nessa época, o que aconteceu? Eu voltei pra casa no meio do semestre, antes de terminar o semestre lá do Rio. Nesse semestre que eu deixei de fazer, eu reprovei uma matéria e acabei jubilando. Mas nesse semestre, antes de fazer o vestibular da Civil, eu já comecei a fazer estágio na Civil, com um professor meu da escola. Entendeu? Então, eu fiz estágio desde antes da minha faculdade. Entendi. Eu fiz mais, 5 anos de engenharia civil, né? E nos 5 anos eu fiz estágio. Então ia pra obra, durante a faculdade eu fazia projeto estrutural, né? Fiz bastante coisa. Trabalhei em fábrica de laje, dei aula durante a faculdade. Conta como estágio quando você está estudando ou não conta nada? Não. O estágio que eles falam na faculdade é uma disciplina obrigatória, né? O estágio que você tem como disciplina não te resolve nada durante a sua graduação. O que resolve é você fazer estágio o tempo todo, né? E aí é bem curioso, porque eu fiz faculdade pública e faculdade particular. A diferença é gritante, né? Mas... De ensino. É gritante. E aí, por exemplo, eu vejo que o cara da faculdade particular, ele tem uma vantagem em relação ao cara da pública. Né? Currículo por currículo não dá para comparar. A diferença porque a pública é muito melhor. Muito melhor. A diferença é enorme. Só que, por exemplo, eu fiz engenharia mecânica no Rio, era período integral. Eu tinha, por exemplo, 2 aulas de manhã, não tinha nada de aula à tarde, tinha uma aula à noite. No outro dia... Rio de Janeiro, você é no Rio de Janeiro? Em Volta Redonda, né? Rio de Janeiro. No outro dia eu tinha aula só de tarde, no outro dia eu tinha aula a manhã inteira, não tinha rotina disso, nada. Então era muito difícil trabalhar, esse tipo de coisa. Você estava tomado, né? Você não conseguia ter uma rotina. Não tem flexibilidade nenhuma. Aliás, tem flexibilidade, mas você não consegue... Mas tanta, né? E aí, o cara da faculdade particular, ele tem a condição de fazer estágio e aprender na prática o tempo todo. Tanto é que o cara que forma na particular, se ele fizer bastante estágio, ele é um cara extremamente desenrolado, ele vai para a obra, funciona super bem, né? Agora, o cara que sai da pública, ele sai um cara muito acadêmico, muito bitolado, pesquisador, né? Tipo, a hora que o cara vai pro campo, ele sente um baque violento. Eu acredito que as públicas têm essa pegada acadêmica mesmo, né? Porque existiu até uma corrida ali entre os orientadores, professores, né? E, tipo,
Lógico que o aluno ganha muito com isso, né? Porque tem acesso a informações ali que na particular é só uma pincelada, né? E ele consegue às vezes abrir alguma coisa, eu acho, né? Sim. Mas eu concordo, cara. Eu acho que eu vejo a galera que vem das públicas aí em todas as áreas, né? Vem com essa pegada muito acadêmica aí, né? E às vezes cai no mercado, sofre um pouco. Sofre muito, cara. Eu acho assim que o cara que sai da faculdade pública, ele é um pesquisador. Sim. A faculdade pública te doutrina isso, né? Você, desde o começo, sempre tem iniciação científica, bolsa de pesquisa, todo mundo fala de mestrado, de doutorado, mestrado sanduíche. Sim. Na particular não existe isso, né? Nem se menciona Não, sobre isso. e aí eu vejo isso assim, o cara que sai da faculdade particular, ele fez a graduação e correu atrás por fora, Sim. fazendo estágio, né? Porque, na boa, a faculdade não te prepara o que o mercado de trabalho precisa, né? Não adianta. Mas esse cara, ele sai muito bem desenrolado, assim, safo, é isso. Viu? A diferença é grande. Você Agora, deu aula na graduação aqui também já? aqui não, dei aula na FAAT, em Atibaia, né? Uhum. E no curso técnico do Pópulos, em Atibaia também. Tá. Legal. E você deu bastante tempo, não? Você consegue perceber como é que era a galera, assim, tipo... Que a gente teve um papo aqui, inclusive com o Léo, Finamor, ele falando sobre como que eu vou falar isso, cara, mas, tipo, os alunos sem muita condições mesmo, tipo, a galera meio que indo pra faculdade só pra passar o tempo, ou sai dali, vai fazer qualquer outra coisa e tal. Como é que você viu isso, cara? Então, ó, eu tenho essa percepção de dois ângulos diferentes, né? Como aluno, era assim, ó, como aluno você chegava na faculdade pública e era exatamente isso. Se vira. Te vira, né? Se vira. A média já é 5, se você quiser faz, não faz, né? A média era assim, ó, a média era, na que eu fiz, que era a Federal Fluminense. A média era 5, você precisava tirar, a média era 6, eu acho. Você precisava tirar 4 para ter o direito de fazer a prova de recuperação. Se você ficasse abaixo de 4, reprovava direto, não tinha nem chance de tentar recuperar. Tá. O sufoco era para chegar nos 4. Entendi. Mas era muito assim. Na faculdade pública, a matéria era extremamente complicada, muito difícil. E, cara, o aluno se vira para correr atrás e aprender, fazer aula particular, ler livro, perguntar pro professor, correr atrás dele no corredor. É diferente. Na pública, você vê que é o contrário. Entendi. O professor rebola pro aluno aprender. Fazer o cara passar. É o contrário. E agora, assim, como professor, eu só sei falar da pública, da particular. Agora, quando veio a pandemia, cara, o negócio piorou muito. Entendi. Muito, né? O que, assim, a pandemia trouxe uma série de melhorias pra gente, né? Puxa, esse negócio de aula online, o conhecimento ficou ainda mais popular na mão de todo mundo, mas o aluno ficou ainda mais mal acostumado, cara. Sim. Piorou muito. Na minha opinião, assim, piorou muito. Imagino, cara. Posso imaginar. Isso vai refletir no mercado logo menos, né? Que como tem muito, né? Acho que são várias faculdades, muita gente sendo jogada aí no mercado todos os anos, mas deve ser muito difícil para quem está dando aula ali, né, cara? Tem que, imagina, deve ter uma cobrança da instituição ali também, né? Pô, professor, você não pode ficar reprovando todo mundo aí não, cara. Sua aula talvez, né, você fica com a corda no pescoço ali, né? E agora, cara, os alunos... Assim, eu tô com a minha filha na faculdade, não faz engenharia, mas ela tem 3 dias de aula presencial e 2 dias, um é EAD, o outro é uma live lá, sei lá, não sei o que rola. E aí eu tive a experiência de universidade estadual também, pública também, e estudei, formei tudo. Formou em quê? Não era educação física. Tá. Que faculdade? Unesp Bauru. Bauru, não Prudente. Tem Prudente, tem campus da hora. Claro, também. Eu fui pra lá no Interunesp. Foi? Prudente, Cara, quem fez o Unesp, que assim, eu fiz 4 anos, eu não terminei lá, eu vim pra cá, enfim. Eu peguei muita greve, cara, peguei 2 anos de greve na época que eu fazia, mais de 20 anos atrás. Mas eu concordo com você, mesmo sendo outro curso e tal, mas a pegada é a mesma, né? Então, assim, quando eu vim para terminar aqui na FESB, né, não tem problema em falar nisso, a ementa não batia, mas porque eu tinha tido muito mais matéria do que tinha aqui, cara. Alguns professores que não bateu a ementa, daí eles falaram, não, a gente não vai citar essa matéria sua de fisiologia, por exemplo. Eu falei, beleza, mas eu vou ter que assistir fisiologia de novo, cara.
Vai. Aí cheguei na aula, o professor falou, cara, não precisa, né? Vem fazer a prova e você vai ficar perdendo tempo aqui. Até porque eu tive contato com alguns alunos que era esse perfil aí, cara. Os caras iam lá, mano, porque a família tava empurrando, sei lá, porque tinha que fazer a faculdade, saiu do terceiro colegial, tinha que fazer a faculdade. E aí eu senti muito isso aí também. E aí eu falei pra minha filha, eu falei, tudo bem, não tem aula, mas você pode ir lá na universidade? Posso assistir aula, então vai, pô. Vai na biblioteca, vai ter essa vivência, aproveita mais. Porque senão esses 2 dias vão te puxar para você querer todas as aulas online. Não tenho nada contra, o EAD realmente é um passo bom, importante, né, cara? Em pandemia, se não fosse isso, ia parar tudo de vez, né? Mas olha só, o EAD, aí falando como professor, cara, é terrível pra gente. Né? Terrível. Imagina. Primeiro que, do nada, a gente teve que se virar para aprender a gravar aula e tal, foi um desafio. Foi julgado assim, né? Não, foi de uma semana para outra, né? Na faculdade que eu dava aula na época foi até legal, porque apesar de eu já estar começando a gravar uns vídeos, me virando, o pessoal fez uns tutoriais ensinando, fez umas reuniões, né? Foi bacana assim, né? Não foi tão difícil. Mas é desesperador, cara. Porque assim, você está dando aula, como que eu dou aula? Existem diversos tipos de professor. Eu sou um professor dando aula que eu ando pra lá, ando pra cá, eu levanto, eu falo com aquele cara do fundo, eu venho nessa menina aqui, eu falo com ela. Assim, sempre foi, e eu gosto de ver a sala mexendo, eu gosto de ver o aluno apreensivo, sabe o que vai perguntar? Sim. É assim, né? Quando eu comecei a dar aula online, cara, é você e uma tela preta. Porque ninguém liga a câmera. A câmera. Ninguém. É muito ruim. Eu acho de mau tom, cara. Eu falei pra minha filha na época que ela estava estudando. Muito ruim. Abre a câmera. Não, ninguém abre, eu não vou abrir. Muito ruim. Você dando aula pra tela preta. E aí, o que eu fazia? Eu continuava dando aula do mesmo jeito. Então eu tava dando aula lá, tinha lá o João, fazia uma pergunta e falava, João, liga a câmera aí, explica pra mim. Cara, era 20 minutos. Até tirar o pijama, desligar o Netflix, né? Isso era terrível, assim, né? Terrível. Outra coisa, você dá aula, o que você dá aula online e o que você dá aula presencial são, por mais que você prepare a mesma aula, é diferente. O negócio sai diferente, né? Por causa da troca. E aí, pra faculdade, por exemplo, tinha uma aula que era, sei lá, imagina que você vai dar 4 aulas. São uma noite inteira, são 4 aulas de 50 minutos, né? Quando essas 4 aulas virou aula online, reduziu para 1 hora. Não tem nem como sobre esse conteúdo, né, cara? Por mais que seja o mesmo conteúdo, se ninguém participa, ninguém responde, sua aula voa. Vomita, né? É um conteúdo jogado. Mesmo que você queira, né, e dar uma boa aula, mas... Sim. E aí, assim, no começo, no primeiro semestre da pandemia, era aquela apreensão de como é que vai ser, se vai funcionar, como que o aluno vai reagir, tem que reter o aluno, a faculdade não pode perder aluno, né? Sim. Então, cara, foi muito ruim. A minha experiência dando aula 100% online foi muito ruim. Quando eu voltei nesse sistema híbrido dando aula, que eu gravava uma aula e na mesma semana eu dava a mesma aula presencial para os alunos que queriam vir, foi menos pior. Mas foi ruim também, tá? Por quê? Porque eu gravava uma aula, o cara que assistia a aula presencial, cara, ele tinha uma aula muito melhor. Porque você discute, você troca a experiência do cara, o cara viu na obra, o cara fazendo não sei o que deu errado, aí todo mundo discute, né? Na aula gravada, cara, não tem. Não tem. Então, a minha experiência, por mais que eu esteja sentindo falta de voltar da aula, a minha experiência com aula online, eu não curti muito. Né? Tanto é que, por exemplo, eu fiz uma pós 100% presencial, de estrutura, que foi assim, animal. O conhecimento é legal, lógico, mas o network e a troca com os outros profissionais é muito foda. Até hoje eu tenho parceria com esses caras que fizeram pós comigo, pessoal de longe, Paraná, né? E a gente troca serviço, ajuda. Isso foi muito legal. Quando eu comecei a fazer a pós em BIM, que tinha tudo para ser demais, tanto é que no começo da pós-graduação a gente começou lá a tentar desenvolver, a formar a primeira, a BIM Campinas, a Associação do BIM, essas coisas e tal. E cara, deu 2 meses de curso, pandemia, 100% online. Aí, cara, foi tudo, sabe, morrendo, devagarzinho. Tanto é que esses dias, acho que faz uns 10 dias mais ou menos, eu mandei mensagem no grupo lá da pós, né? Perguntando, e aí, quem que tava trabalhando com BIM e tal, não sei o quê. Ninguém. Quase ninguém. Não, ninguém. Caraca. Tem pessoas que estão tentando igual eu. Eu também não estou trabalhando comigo, estou tentando, né? Eu tenho um termo dentro do
do processo BIM, né? O pessoal confunde muito. O pessoal acha que, tipo, mexo num software que opera dentro do processo BIM e eu faço em BIM. Não tem nada a ver com o Consegue explicar para nós um pouquinho, mano? Consigo. E aí, assim, existe um conceito de BIM que é o seguinte: o BIM, ele é um processo de trabalho, um processo colaborativo, né? De uma maneira É uma muito... sigla americana, Building Information Modeling, Yeah. né? É você modelar a informação da construção. Certo. É basicamente você construir de forma virtual. Por quê? Porque tudo que deu errado na obra está dando errado no seu computador. Certo. Você vai lá fazer uma casa, a hora que você vai colocar a descida da água pluvial, tem um pilar no meio. Aconteceu no computador, você vai lá e desloca. É isso, né? Muito mais barato no computador. A ideia é essa. Então é você construir virtualmente, analisar todas as interferências, tudo. Arquitetura, estrutura, map, tudo, né? O processo BIM, ele é um ciclo. E, por exemplo, você tem o BIM 3D, 4D, 5D, até ND, né? O que é o BIM 3D? É você trabalhar com elementos de volume. Eu faço lá um 3D da estrutura, o Finamor, por exemplo, faz um 3D da arquitetura, o cara da hidráulica faz o 3D da hidráulica, a gente coloca tudo dentro do mesmo modelo e compatibiliza. Vê o que está dando interferência, faz uma reunião igual aqui, fala, ó, seu tubo aqui dá para deslocar? Não dá, então peraí que eu vou puxar meu pilar. Aí o Léo falou, não, a minha janela aqui eu desloco um pouquinho. É isso, né? Maravilhoso. Muito. Qual que é o grande problema disso? Dá trabalho. Entendi. A gente está muito mais em projeto do que o que fica normalmente, assim, é isso? Então, a gente está acostumado a projetar 2 meses, construir 10. E aí, assim, um projeto desse, eu fiz alguns, mas foi tipo 5, 6 meses de projeto. Entendi. Viu? E isso até acaba... chegar no final. Oi? Até chegar num resultado que fala, puxa, isso aqui tá legal, vamos seguir. E aí isso acaba frustrando muita gente de projeto que está acostumado naquele outro modelo, né? O cliente fica vendo lá a gente brincar de 3D, né? Beleza, mas esse é o BIM 3D. Aí o cara pula do BIM 3D para o BIM 4D, que é você acrescentar junto com esses elementos tempo, cronograma. Pegar um cronograma de Gantt, jogar dentro desse modelo, e aí o cara vem virtualmente no computador, faz a terraplanagem, cava as estaquinhas, faz o baldrame, começa a subir as paredes, o cara da elétrica vem, o cara da hidráulica... Tem isso funcionando, né? Tem. Gente fazendo isso pra Tem. Que legal, cara. Tem. Eu só conheço até 3D, achei que era só isso. Não. Depois do 4D, você tem o BIM 5D, que é você acrescentar fora o tempo, custo, cronograma físico-financeiro. Você ir entendendo qual o cronograma físico da obra e qual que é o gasto mensal que você está desembolsando. Né? Depois do BIM 5D, aí você começa a entrar na parte de manutenção do seu prédio. Então você vai fazer estudos, por exemplo, de insolação, você vai fazer manutenção do prédio. Imagina que você tem um modelo 3D, você coloca todas as informações lá dentro, e esse modelo 3D pisca lá vermelho e fala, André, daqui 20 dias tem que refazer todos os contratos de extintores que estão vencendo. Ó, daqui 6 meses precisa fazer a limpeza da caixa d'água, a manutenção, né? E depois o final desse processo BIM é você ou demolir essa edificação, ou então reformar, reestruturar ela, fazer um retrofit e ela volta para o ciclo da obra. Né? O final de toda a construção é isso. Ou vai demolir, ou vai adaptar e fazer um retrofit. Né? Entendi. É isso. Que legal. E aí, assim, quando você fala de BIM, você acaba falando de obras grandes. Né? Tanto é que tem o decreto, que acho que a partir de 2022, que era, tenho certeza, obras de licitação já estão exigindo licitações em BIM. Exigência. Licitação. E aí, por exemplo, as construtoras grandes têm essa exigência, eles vão contratar em BIM, construtora pequena, menor, vai começar a fazer por conta dele, e aí vai chegar na gente. Né? Isso aconteceu, por exemplo, aqui. Né? Você pega, eu já não sou dessa época, quando eu cheguei já estava todo mundo no CAD. Mas eu já ouvi falar que o cara trocou, tipo, a prefeitura de uma hora para outra falou, não aceito mais em Nanquim, tem que ser no CAD. E o pessoal se virou e adaptou. Adaptou, né? Hoje, eu, por exemplo, não consigo imaginar como era antes. Sem BIM, você fala? Ou sem o CAD. Na mão? Sem o CAD, não consigo imaginar. Daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, o pessoal vai falar assim, como assim os caras não faziam em BIM? Né? Entendeu? Concordo, cara. Vai demorar. Né? Quando eu comecei a fazer a pós, o pessoal fala, não, 2023 o negócio vai nada. Mas talvez a pandemia deu uma atrapalhada nisso ou não? Acho que não, cara. Não. Acho que não. O problema é assim... Onde é a resistência? Acho que a resistência é nossa. Sério? Você tem
qualquer mudança que você faz, você tem uma curva de aprendizagem, né? Sim. Tudo que você muda, a sua produção cai lá embaixo. E demora muito até ela voltar. E por mais que ela volte melhor, essa caída da produtividade desanima muitas pessoas. Custa também, né? Custa porque Custa caro, claro. porque você deixa de claro. Imagina, você está acostumado a fazer um projeto lá a cada um mês, fica 6 meses. Você quer pegar o dinheiro do cliente, você quer adiantar algumas coisas ali, o cliente também pressionando às vezes, né? Sim. É o custo da evolução, talvez, isso. Então, né? mas isso vai acontecer. Assim, vai demorar, mas vai acontecer. Entendi. E aí, que nem assim, a gente precisa começar a entrar dentro disso hoje para não ficar assim rendido lá na frente a hora que acontecer, né? Vai. É o que vai acontecer, que vai demorar, né? Agora você me explicando tudo isso aí, cara, faz muito mais sentido a sigla, né? Porque no começo eu achei limitado pra cara. Eu falei, caramba, a sigla fala que é um sistema, né? Uma informação, né? Um método de informação para construção, mas é só, na minha opinião, né? Até antes de você começar a me explicar, me ensinar. Eu falei, é um 3D da estrutura, é só isso. Então, mas eu já achei demais. E aí o 3D da estrutura tem um nome, Little Bean. Que é uma coisa Little Bean. Então, tá. E aí você tem o Big Bean, que é você trabalhar num processo mais colaborativo, mais completo. Mas você, dentro desse beanzinho, você está fazendo um bean. Tá. Desde que exista uma colaboração das pessoas. Ninguém faz bean sozinho. Sim. Se você trabalha num software, que nem o Revit. O Revit é um software que ele modela, ele opera dentro do processo BIM. Ele tem 3D, ele troca arquivos IFC. É isso? O Revit é um arquivo de... Não é uma evolução, são softwares diferentes, né? O Revit trabalha com modelagem, né? E o CAD é desenho livre. Tá. No CAD você faz 2 linhas e fala, isso aqui é uma parede. Tá. No Revit você modela uma parede. Aquilo lá tem informação. Você clica na parede, ele fala assim para você, André, isso aqui é uma parede de tijolo baiano, eu tenho aqui um volume de argamassa por metro quadrado de consumo de tanto, tenho 1,5 cm de reboco de cada lado, tenho chapisco, tenho tinta, tenho não sei o que, né? Traz toda essa informação. Tá? Isso é legal? O Revit já tem isso. O Revit tem. Você fazer um projeto no Revit e só... Você fez um projeto 3D, né? Claro. Quando que começa a participar do BIM? Quando você pega esse projeto do Revit e manda para o cara da estrutura, o cara da estrutura modela, coloca junto, a gente senta e discute, manda para o cara da hidráulica, aí a gente ajusta, e isso sim é BIM, esse processo colaborativo. Sozinho não tem BIM. Acho que a essência do BIM é isso então, né? BIM é colaboração. Colaboração. Tanto é que, por exemplo, assim, na pós, né, todo mundo fala, as aulas eram sempre as mesmas coisas, né? Todo mundo fala o conceito, tudo igual. Mas teve um cara que explicou um negócio assim muito prático do BIM que para mim foi animal. Que é assim, ó, dentro do BIM você tem um arquivo que eles chamam de arquivo modelo federado. Certo. O que é o modelo federado? É um modelo virtual onde todos os projetistas colocou a disciplina deles. Eu visualizo de todo mundo, mas eu só consigo editar o meu. Tá. Todo mundo faz a mesma coisa. Isso é um modelo federado. Quando eu vou lá... Nuvem, como se fosse pode ser um ambiente de nuvem, não tem problema. Quando eu vou lá no modelo federado e eu olho lá e tem um tubo dentro do meu pilar, eu vou naquele modelo, eu gero uma nota BCF. O que é uma nota BCF? Uma nota BCF é uma nota que eu crio lá, tiro uma foto, falo, ó, esse tubo aqui está dentro do pilar, a gente consegue deslocar esse pilar aqui um pouquinho para o lado, tal, marco o nome do projetista, dou um Enter. Quem vê isso? Todo mundo. E aí, isso meio que obriga o cara a desenrolar de uma vez. Ninguém pode ficar 15 dias esperando esse cara responder para o negócio andar. Entendi. Relatório BCF. E aí, o que o cara explicou na aula de BIM, assim, eu achei, cara, super didático, né? O que é um modelo federado? PDF do BIM. Todo mundo vê, ninguém edita, teoricamente. PDF do BIM. O que é relatórios BCF? O WhatsApp do BIM. Entendi, que é a comunicação. É você criar um grupo de WhatsApp, trocar as informações lá, pôr os projetos em PDF, no fundo é isso, entendeu? Sem isso, não tem projeto em BIM. E para você operar em BIM, o BIM ele já é um software assim ou não? Existem vários? BIM é um processo de trabalho, entendeu? E aí tem coisas boas e coisas ruins também ou não? Para você trabalhar com o BIM assim, nesse colaborativo aí, por exemplo? Tem coisas boas. Quem que coordena isso? Existe um coordenador de projetos que é um BIM Manager, que teoricamente a pós que eu fiz para me formar BIM Manager, né? Que é um gerente de projetos BIM, né? Agora, o BIM,
é um processo de trabalho, Tá. entendeu? Não é um software. Uhum. Tá? Eu tenho softwares que trabalham dentro desse processo BIM porque ele tem que cumprir algumas competências. Tá. Por exemplo, ele tem que gerar um arquivo IFC dessa modelagem. Uhum. O que é um arquivo IFC? É um arquivo que eu exporto do meu software e todos vocês conseguem abrir. Certo. Ele não pode ficar amarrado ao meu software, né? Tá. Entendeu? Esse arquivo ele tem que trazer informação. O grande lance do BIM é o I. Se não tiver informação, não, SketchUp, relevante, né? modelo 3D, Tá. maquete eletrônica, Tá. né? Tem que ter informação. Eu preciso clicar lá e eu preciso saber qual é o volume de concreto que estou usando naquela peça, qual é o FCK, qual a taxa de armadura, isso está tudo lá, né? E fora isso, ele tem que ser, deixa eu ver se eu lembro a palavra agora, ele tem que ser, não é essa palavra, até eu esqueci, mas ele tem que ser linkado. Tá. Por exemplo, eu tenho lá um prédio que eu modelei dentro do Revit. O Revit ele vai gerar para mim todas as plantas, todos os cortes, o modelo 3D, as listas de material, né? Se eu clico, por exemplo, em uma das plantas e apago uma janela, automaticamente, sem eu fazer nada, tem que sumir de todas as plantas, todos os cortes, do modelo 3D, de todas as listas de materiais. Tá. Isso é o princípio para funcionar em BIM. Amarrado mesmo. Isso. Então tem vários softwares que operam dentro desse processo. Você mexer no software, você não está fazendo BIM. Tá. Agora, se a galera sentar e trabalhar colaborativamente, né? BIM. Que legal. Tem que ter interoperabilidade. Uhum. Softwares diferentes têm que mexer no mesmo projeto através desse arquivo IFC. Tá. Viu? E você acha que isso chega assim, para valer nas residenciais, por exemplo? Você acha que isso Eu acho que vai demorar muito. muito Eu acho que vai demorar muito. E eu acho, por exemplo, que o cara que for inteligente, ele faz. Entendi. Porque é o seguinte, existe uma disciplina lá na pós que era, acho que sustentabilidade, eu não lembro. Mas a gente fez algumas simulações dentro de um software, né? E o resultado foi que mais ou menos a cada 5 casas que você faz, você joga uma casa dentro da caçamba. Sim, sim. Mais ou menos 20% da obra você joga na Essa caçamba. informação é eu trouxe esse número aí para nós também. Trouxe? Trouxe. Ó, Acho você que vê, a gente nem foi combinou. de 30%. É. E aí, olha só, se a cada 5 casas você joga uma na caçamba, se você otimizar os seus processos, que nada mais é do que você errar no computador em vez de errar lá na obra, se você fizer isso e você jogar a cada 10 casas uma na caçamba, não tá bom? Melhorou? Pode. Pra caramba. É, Então, esse negócio de que o BIM é para obra grande, é bobeira. limitado esse pensamento. Bobeira. Eu concordo, cara. Eu acho assim que o BIM, na sua essência, tudo que eles falam, BIM 5D, 7D, não vai servir para obra residencial. Sim, sim. Mas, Agora o cara, tanque de guerra vamos bota lá. fazer um Little BIM, BIM 3, BIM 4D. Jogar o cronograma, vamos compatibilizar, vamos ver, por exemplo, assim, cara, uma coisa básica, não sei se já aconteceu com você. Você vai lá e você faz a estrutura da casa, chega o cara do telhado, cobre. E aí a hora que vai entrar a caixa d'água tem que tirar o telhado. Porra, cara. Já aconteceu? É normal, não é? Acontecer, Beleza. É normal, bem comum. Se você faz um BIM 4D, na hora que sua caixa d'água vai entrar, ele acusa, fala assim, ó, tem um telhado. Eles falam, puxa, então minha caixa d'água tem que ir antes. Aí você coloca no cronograma antes. Entendeu? Sim. Tudo bem, você já fez isso, você faz antes. Claro. Né? Mas você apanhou para aprender. É. Na obra, não custou dinheiro. Sim. O BIM é isso. Assim, vamos errar no computador, e aí você fala assim, puxa, mas eu fiquei 6 meses projetando. Tudo bem, mas no computador é baratinho. Né? É só o tempo. É. Sei lá, você projetou em 6 meses e fez a obra em 6 meses. Muito melhor, né? Terminou em um ano. É isso, né? Cara, Então eu acho que para obra residencial, vale a pena. Vale sim, a pena com certeza. pensar nisso. E Né? custo? Eu acho que o custo para você implantar isso é mais o custo de projeto, vai aumentar um pouquinho, né? Porque o tempo de projeto é muito maior, né? E acho que a paciência. Sim. Que Entendi. De tem todos que os ter envolvidos. paciência. É. Mas olha que legal, cara. Eu martelo muito em cima disso, né? Quem me acompanha sabe, eu já não faço mais trabalho sem reforma, por exemplo, sem projeto. É uma coisa bem básica, né? Mas a gente sabe também que o Leozão que trouxe, eu estou usando todo o episódio, ele falou sobre isso. De cada 10 obras que você vê hoje, 7 pelo menos está sem um profissional, sem um engenheiro ou sem um arquiteto. Não é nem sem um profissional, um PT, tá? Sem Sim, um sim. arquiteto ou um engenheiro. E quando que nem eu vou começar agora uma reforma, uma ampliação da casa,
E o cara me chamou 2 anos e meio atrás lá para falar sobre isso. Eu quero fazer e tal. Eu falei, tá, beleza, mas e os projetos, né? Então tá aqui o projeto aqui. Era uma planta de 20 anos atrás que ele tinha feito. E não tinha nenhuma planta estrutural. Não, mas o arquiteto falou que é tranquilo de fazer. Assim, abre uma parede aqui, vai emendar laje e tal, sei o que. Eu falei, não, eu faço, cara. Eu não faço, você não deveria fazer. Né? O arquiteto não é habilitado, por mais experiente que ele seja, eu acho que ele precisa repensar isso aí, cara. Passa isso pra ele. Você não vai nem orçar? Não, eu te passo uma estimativa aqui, mas assim, não tem valor nenhum. Enquanto não tiver estrutural, eu não vou fazer. Sim. 2 anos e meio. Aí me ligou, tal, não sei o que, vamos lá, a gente vai fazer agora, tal, cadê os projetos? Aí tinha um projeto estrutural. Não que eu revisei, não foi isso, mas eu fui olhar e eu percebi algumas coisas meio que precisavam ser vistas, né? Que talvez eu não tinha visto e tal. Ele levou para lá, enfim. Mas eu consegui convencer esse cliente que era importante por A mais B. Se fosse um cara mais apressado lá antes de mim e tivesse convencido eles, iriam fazer, poderia ser que desse tudo bem ou poderia ser que não, né? A loteria dele. Eu falei, cara, você vai morar aqui, sua família vai morar aqui, é com você, se isso vai ser bem feito ou não. Mas olha só, 2 anos e meio para convencer que o cara tinha que fazer um projeto estrutural. Tá. Imagina você convencer esse cara e falar, não, agora nós vamos fazer, por exemplo, eu vou fazer um 3D do meu bolso, porque eles estão com dúvidas ali que eu não tenho nem tempo para ficar tirando, entendeu? Ah, eu não sei se eu vou fazer ilha ou se eu vou fazer península, não sei se vai ser marcenaria assim ou assado. Falei para minha esposa, trabalha comigo, falei, vamos fazer essa planta 3D para eles, pelo menos, para eles debaterem com o arquiteto, enquanto eu vou executando aqui. Mas imagina isso, que legal se isso fosse muito mais colaborativo, por exemplo. Só que hoje eu tenho que insistir para que os clientes percebam que é importante isso. Cara, eu graças a Deus, né, a gente tem bastante demanda, então eu consigo perder um tempo. Se o cliente der uma atenção para mim e quiser fazer comigo, eu consigo falar, não, vamos trocar uma ideia, eu vou te convencer que precisa fazer. Que vai ser legal a gente perder tempo em projeto. 10, 15, 20 revisões, para que quando a gente for executar, vai ter alteração ainda, mas é mínima. Sim, o que a gente precisa mudar é essa ideia de que perder tempo em projeto. Não é perder tempo em projeto, é ganhar tempo na obra. Entendeu? E retrabalho. O BIM é isso, ganhar tempo na obra. De material. Agora sim, você está falando de fazer um modelo 3D, o pessoal lá do escritório, uma arquiteta parceira nossa lá, eles compraram já aquele óculos. Sim. Quest, não lembro o nome. Mas aquele óculos legal, que você tem um controlezinho, que você entra dentro do 3D e passeia, você pega lá o quadrinho, né? Já começar a implementar isso no escritório agora. Que legal. E aí, assim, essa parte do BIM, do 3D, trouxe muita coisa legal. Né? A experiência do usuário é muito legal. Né? Você entrar aqui dentro e falar assim, não, e se essa parede fosse cinza? Muda de cinza, né? Sim. É isso mesmo, cara. Assim, eu acredito muito nisso. Né? Então, assim, lógico que eu quero executar, cara. Eu ganho para executar. Eu sou o cara que põe em prática ali. Mas eu cansei de refazer. E, cara, depois de pronto, putz, não gostei. Cara, por que não ganhou tempo no projeto? Não tinha por que a gente ter começado agora. O cara economiza muito mais. Você falou, a gente conversou recentemente na tua obra, que você sabe quantas caçambas saíram lá, né? Foram, não lembro, mas era um número pequeno, assim. Eu não lembro de cabeça, tem uma notada. Tanto faz, assim, mas assim, a parada saiu pouca caçamba. Eu tenho pavor, assim, poderia ter saído menos, talvez, né? Mas a minha obra era de alvenaria estrutural, não tinha muita caixaria, muita coisa, assim, né? Cara, mas mesmo assim, eu entro, infelizmente a gente acompanha isso aí, eu entro em obras, hoje eu ainda faço obra do começo ao fim, estou fazendo de novo. Mas eu fiquei muito tempo só nos acabamentos. E às vezes eu chegava, era para eu entrar, fazer porcelanato e tava lá quebrando um monte de coisa ainda. Quer dizer, por que me chamou então se vai quebrar? O nicho não foi feito. Caraca, faço, tudo bem, não tem problema. Às vezes era em alvenaria estrutural e não estava previsto o nicho ali. Tudo bem, eu faço, mas quem que vai assinar por isso aqui? Já avisou o engenheiro? Não, pode fazer aí, não tem problema. Então, assim, eu acho que só de pensar em economia é um bom argumento para convencer, né? Você vai gastar aí 30% a menos. Você pode gastar 30% a menos se você otimizar todo esse planejamento aqui agora. Eu acho que a grande dificuldade é você segurar um pouco a expectativa à pressa, né? Porque, cara, vai demorar. A obra vai ficar, talvez, boa igual, não digo melhor, boa igual, mas mais barata, ou a obra vai ser mais rápida, porque assim, você deve ter contato com os clientes, cara, a experiência dos clientes com obra é terrível. Ninguém quer. É terrível. A fama é muito ruim.
A fama é muito ruim. A gente já tem que chegar para conversar com o cliente sabendo que ele está desconfiado. A que hora que você vai me roubar? Porque o empreiteiro rouba, o construtor rouba, todo mundo rouba, porque o vizinho, todo mundo... E assim, infelizmente, é uma pecha que a gente tem que carregar, cara. Cara, assim, ó, esse podcast nasceu pensando nesse tipo de situação. Não é subir a régua, não é isso, não sou eu que vou fazer isso. Mas eu acho que o pensar nisso já vale. Sabe, a gente está sempre conversando ali e tal. Então, assim, a gente tem acesso aí pelo Instagram, a mídia social trouxe isso muito bem. Então eu consigo acessar pessoas de interiores aí, cara, que não se falar em projeto você vai tomar um tiro se você falar em projeto. Não, só fazer a casa aí, cara. E tem pessoas que se interessam por isso. E eu acho que a gente tem que propagar nesse sentido. Se eu falar com 15 mil pessoas e um cara se interessar em fazer BIM, ou fazer projeto e parar para pensar um pouquinho antes, já tá valendo, cara. Sim. É. Assim, ó, eu tenho, dentro do escritório, hoje em dia, acho que a maioria dos meus projetos são projetos de reforço estrutural, projeto de retrofit de prédio, essas coisas assim. Então, a gente faz muito projeto em Guarulhos, São Paulo, né? A gente fez projeto de, sei lá, pegar um prédio antigo de 3 andares, transformar em 6 andares, né? Essas coisas. Pegou bastante projeto, por exemplo, de adaptação de cobertura, tira a parede, faz um andar a mais, essas coisas todas. Cara, você pega prédio novo, prédio aí que tem, sei lá, tipo, 8 anos, 7 anos, não tem projeto. Mentira. Existe projeto estrutural, existe. Mas o prédio não tem. Não tem, não sabe quem tem, não consegue acessar, Não acha sabe? nunca. Não. São poucos os prédios que a gente faz, projeto de reforço estrutural, que o cara tem os projetos bonitinho, organizadinho, assim, são muito poucos. A gente já fez vários e, cara, acho que cabe nessa mão aqui. É. Tem o Você pensa assim, pô, prédio deve ser tudo muito bem, né? Sim. Não. Tanto que a gente acaba sempre se colocando como o primo pobre, né? A obra residencial não tem nada disso, mas aí o Vladimir, o engenheiro, da licença inclusive, veio aqui e falou, cara, ele trabalha com a TD também e tal, obras maiores, públicas e tudo mais, ele falou, cara, quem montar, na verdade já tem gente fazendo isso, assim, mas reforço estrutural, olha para esse nicho, cara, daqui a pouquinho as casas vão precisar e muito, assim, né? Pelo que tem se visto aí e tal. E ele falou que vê isso em escala maior. Tem de tudo. Reforço estrutural tem muito, e aí assim, é engraçado, porque eu tenho certeza, assim, ó, o reforço estrutural que começa a aparecer agora são coisas antigas. Sim. Cara, pode escrever. Daqui uns 5, 7 anos vai ter muito serviço disso. Sabe na conta de quem que vai cair isso? Minha. Pandemia. Ah, sim. Esses engenheiros que formam online. Porque vai ser Não é culpa deles. São coisas antigas que agora começam a dar problema. Né? Mas vai jogar tudo nas costas da pandemia. É verdade, cara, é verdade. Esses engenheiros online não... Aí por causa da pandemia alguém tem que pagar, né? Concordo, cara, é verdade. Mas você sabe que, por exemplo, eu conversei com outro amigo também, engenheiro, que mexe atende muito, dá muito laudo de perícia e tal. Sim. E ele comentou que os juízes não aceitam, por exemplo, atraso de obra, sei lá. E o cara vai jogar na conta da pandemia, tá quase que sem precedentes, os caras não aceitam. Tá. Cara, não tem como, a pandemia, a construção civil foi o que mais trabalhou. Sim. Se você não trabalhou, foi porque você não quis. E ele falou que teve gente que perdeu alguns casos, inclusive casos grandes, aí, pessoas, construtoras, assim, o clássico, né, cara? A galera que pega o dinheiro, não faz a obra e mete o pé, e aí os clientes indo atrás para receber, assim, e tentando botar na conta da pandemia, mas pelo menos judicialmente vai ter precedente, claro, mas a princípio não estão engolindo muito, não. Danilão, a gente, ficou bom, só de mim falando um montão já. Mas eu queria saber sobre a alvenaria estrutural, que você curte a sua praia, assim ou não? Pelo menos eu sei que você é uma referência nisso, né? Ó, eu gosto muito de alvenaria estrutural, né? Gosto de verdade, gosto de fazer obra em alvenaria estrutural, gosto de projetar, né? Eu tenho um pouco de dó, né? Porque alvenaria estrutural, eu vejo todo mundo falando assim como se fosse mágico, né? Entendi. Eu tenho um problema muito grande com isso. Imagina. Eu tenho um problema grande com a alvenaria estrutural, apesar de gostar muito, e com o radier, sabe? E aí, assim, é um negócio... Rindo, cara, mas desculpa, porque ele vai construir agora. E a obra dele é um radierzão lá na casa dele,
Mas eu quero ouvir também. Então, aí, olha só, desde a faculdade, eu não tive alvenaria estrutural na faculdade. Não é uma disciplina obrigatória na grade curricular da engenharia civil. Na FAT tem, como optativa, né? Mas na São Francisco, onde eu formei, não tinha. Eu tive fundações, não tive radier. Sério? Entendeu? E aí, desde sempre na faculdade, todo mundo quer alvenaria estrutural e radier, alvenaria estrutural e radier, alvenaria estrutural e radier. E aí, o pessoal fala o quê? Ah, não, aqui é um brejão, o solo é mole, faz o quê? Radier. Ah, não, o solo aqui é bom, faz o quê? Estaca. Cara, não faz sentido, entende? Não, exato. Poxa, o solo é bom, vamos fazer estaca. O solo é ruim, faz radier. Então faz radier em tudo. Né? Não faz sentido. Aí, por exemplo, você vai calcular, dimensionar radier, né? Eu aprendi na pós, é difícil pra caramba. Por isso que o cara da faculdade não ensina. Muito difícil. O solo é muito difícil, né? A interação solo-estrutura é muito complicada. E aí, você vai dimensionar os radiers, não é o radier que o cara está fazendo. Até não porque é. Ele só replicou, na maioria das vezes. Né? Não é. Né? E aí, qual que é o problema da alvenaria estrutural? A alvenaria estrutural é um elemento rígido. Né? Concreto armado, ele movimenta mais, então parece mais fissuras, essas coisas. A alvenaria estrutural é um elemento rígido, ele não deforma. Aliás, a alvenaria estrutural, ela não fissura. Ela trabalha só a compressão, né? sem ter tração, dentro do estágio, entre o domínio 1, que é o domínio não fissurado, é outro assunto, né? Mas isso é um problema. Por quê? Todo mundo faz alvenaria estrutural de qualquer jeito e não dá problema. Por quê? Porque a alvenaria estrutural, ela está num estágio não fissurado. Quer dizer que não fissurou, não tem trinca. Isso quer dizer que ela cai sem avisar. Pior ainda. Pior, né? Cai sem avisar. No concreto armado, isso não acontece. Então, assim, vai avisando, é isso? Vai avisando. Desde que, não, depende. Com o concreto armado dá para cair sem avisar, mas são detalhes de dimensionamento. O dimensionamento correto cai avisando. Toda a estrutura cai. Você projetou para ser alguma coisa, fez muito mais, cai. Avisando, né? Se for dimensionado correto. Na alvenaria estrutural, como ela não fissura, ela vai romper por compressão simples. Então ela vai esmagando e de repente, clac, quebrou. Não avisa. Qual que é o problema? O pessoal faz alvenaria estrutural e você vê essas casinhas menores, né? Sobrado, casa térrea, o pessoal fazendo muita coisa errada e não aparece patologia. Entendi. Porque ela não fissura. Não cai, graças a Deus, né? Lógico. Mas é um problema, porque vende um negócio... mágico. E não é. Só pra gente... Mas eu gosto muito, cara. Eu gosto de dimensionar, gosto de executar. Eu só tenho problema quando o cara... ele vem pro meu escritório e ele quer me falar o que eu quero, o que ele quer que eu coloque no projeto. Faz um radinho assim, 8 centímetros. Põe uma tela no meio. Alvenaria estrutural, não, isso aqui não precisa. Não, aí não, né? Mas eu gosto. O que você acha? Estou querendo fazer aqui alvenaria estrutural, o que você acha? Aqui eu recebo isso todos os dias, cara. Tem um cara querendo fazer em Joanópolis uma casa e tal. E aí ele falou, tô te mandando aí. Aí tinha um desenho na mão, assim. Daí eu falei, tá, beleza, cara, você quer que eu orce o quê? Não, só orce isso aqui e tal. E chave na mão. Falei, tá, beleza, mas por onde a gente vai começar? Né? Qual que é o seu... Aí você tem que fazer algumas perguntas ali para não ser indelicado, que dá vontade de falar, pô, não tá na hora nem de pedir preço, cara, mas tudo bem. O acabamento vai ser como? Vamos começar de trás para frente. E o elemento construtivo vai ser o quê? O que você acha? Tava pensando em tijolo ecológico, mas falaram para mim da alvenaria estrutural e tal. Você acha? Cara, você não tem um engenheiro aí para fazer isso para você? Como que é o solo aí? Né? Você já chegou a fazer uma sondagem, alguma coisa, ou pelo menos alguém construiu aí perto e tal? Não precisa, cara, que ninguém faz isso, fica tranquilo. Só dá o seu preço aí e acabou. Aqui é perfil natural. E é sempre isso. E, cara, eu imagino você, se pra mim é difícil lidar com isso, o cara falou, o que você acha? Eu falei, não tem que achar nada, cara, eu preciso do projeto aqui e vou executar. É melhor pra você, melhor pra mim. Não, então você não faz, você é desses. Não faço porque não deveria fazer, meu. Mas se achar alguém para fazer, eu também não faço. Manda bala. Por exemplo, hoje eu não faço projeto sem sondagem. Há uns anos atrás, era muito mais, a resistência era muito maior. Hoje o pessoal está melhorando. E o custo também ficou mais acessível, se for comparar o que você vai gastar na obra toda. É barato. É barato. Assim, eu acho que hoje as coisas melhoraram. A gente tem ainda, como sempre teve, né? A gente tem profissionais de todos os tipos. E isso para mim é bom. Lógico. Porque o cara que quer, por exemplo, quer que faça o que ele está pedindo, ele tem profissionais que querem fazer. Sim. Entendeu? E aí, por exemplo, eu acabei me especializando
numa área que é muito nichada e é muito específico, que é reforço estrutural. Tá. E não é todo mundo que faz. Sim, sim. Né? E aí, pra mim, é bem melhor, assim, né? Claro, Consigo Oceano Azul, né? trabalhar mais tranquilo, fazer um negócio com coerência, dentro do que eu sinto confortável de fazer, né? Tá. São obras maiores, né? O cara não por exemplo, você imagina, você vai reforçar um prédio inteiro, você não tá preocupado em economizar alguma coisinha, né? Você quer que fique bom, né? Nem vai achar pessoas para dar orçamento, assim, bastante, assim... Não, sem projeto não tem como, né? Mas eu acho que isso é uma coisa muito de ajustar o binóculo, assim. Por exemplo, eu sofro com isso pra caramba, né? Porque às vezes eu sou comparado com um cara que não faz, ou não pede, ou não quer. E eu juro, de verdade, não faço juízo de valor. Às vezes o cara que faz esse projeto é melhor que eu, muito melhor que eu executando. Só que esse cara tá com a bunda descoberta ali, ele tá correndo muito mais risco do que eu. E, sei lá, às vezes tá só trocando figurinha e tal. Então, o que eu fiz, cara, em algum momento, assim, eu comecei a, entre aspas, escolher os clientes. Então, o cliente chegou com muita pressa, por exemplo. Não, precisa começar para onde, cara? Desculpa, eu não vou conseguir te atender. Eu gostaria de atender, eu penso comigo. Mas a pressa dele é tanta, estou com um orçamento agora, uma reforma gigante aqui na entradinha de Vargem aqui. Pô, uma reforma onde eu tenho uma lucratividade um pouco maior e tudo mais. Cara, eu odeio. Não, é chatão. Eu não gosto. Mas assim, em termos de retorno financeiro mesmo, assim, de lucro mesmo, na reforma ganha bem mais do que uma obra. Bem mais. A gente está fazendo uma reforma bem legal, né? A gente vai. Para você ter uma ideia, assim, é uma ampliação, quebrou um monte de parede, mas a gente arrancou um pilar da casa. Caraca. Arranquei um pilar da garagem que tinha banheiro, tinha um monte de coisa em cima, assim, foi legal. Reforço estrutural, encapsulamento de pilar, Você é o responsável, você que é o caneta ali, você que é o responsável. Eu estou executando a obra junto com o arquiteto, mas eu que fiz os projetos, né? Mas foi uma obra legal, assim, sabe? Que legal. Foi bacana. Não foi quebrar o pilar, né? Teve um reforço estrutural, macaqueou, pôs viga metálica, né? Teve todo um projeto, um estudo, foi bem legal, assim. A gente tirou o pilar, para você ter uma ideia, tem até um vídeo no Instagram explicando como é que a gente fez, os critérios que a gente tinha para poder arrancar esse pilar, bem bacana. Tá ensinando lá, dá pra ver? Dá, passo a passo que eu fiz, as fotos, né, os cuidados que a gente tomou, né, só não tem dimensionamento, porque senão vai ficar muito maior do que já ficou. Tem acho que 16 minutos, que legal. Ia ficar com 2 horas. Mas, para você ter uma ideia, a gente tirou o pilar da garagem, que tinha casa em cima, tinha um pilar ali. Essa viga, ela cedeu acho que 0,7 milímetros. Caraca. Vão de 5,30 metros. Como você conseguiu aferir isso? Pelo macaco? No videozinho lá tem o testemunho, eu explico como que é. Mas a gente corta todos os ferros e deixa um ferro só. E a hora que a gente passa a maquita nesse ferro, a gente consegue medir pelo disco, né? Quanto afundou. Entendeu? Aquilo lá é só não, deu certo. Bem menos de 1 milímetro. Uns 5,30 metros, né? Mas claro, assim, você olha no vídeo, cara, tá tudo explicadinho lá. Você vê que não é assim, não cheguei lá e arranquei o pilar. Claro, imagina. É uma solução de engenharia, uma obra de engenharia, assim. Bem legal. Sim. Bem bacana. Então, esse é o tipo de mão de obra. Por que eu falo pra você que a lucratividade é boa? O cara que vai fazer isso aí, ele não está muito preocupado, ele não pode estar preocupado com só economizar. Né? O cara está fazendo ele sabe que vai ter um custo a mais ali e ele não vai correr risco, porque ele muitas vezes vai morar ou vai montar gente para morar ali depois. Diferente de uma obra que tem muita gente que faz e às vezes o cara não consegue perceber valor ali. Numa reforma, o cara quer fazer uma coisa dessa, por exemplo, cara, ele não escolheria outra, ele vai sentir firmeza em você e vai fazer com você, você vai cobrar meio que o que você quer, né, assim.